Tem uma coisa sobre Springfield que sempre me intrigou. Uma coisa pequena, boba, quase invisível, mas que muda tudo quando você olha de perto. Não é o Homer, não é o Bart, não é o Sr. Burns, é o Homem-Torta. Simplesmente ele. Segura, mas tá. E cara, pensa aqui comigo, por que uma cidade que já sobreviveu a alienígenas, mutantes, bombas nucleares, ataques da máfia e até o Sideshow Bob com bombas, entrou em pânico absoluto porque um sujeito começou a atacar tortas na cara dos figurões? Não faz sentido, né? Ou melhor, não fazia. Até eu rever o episódio com calma e perceber que o Homem-Torta não era só uma piada do Homer, ele era um problema real, um problema político. E bem, Springfield detesta problemas políticos. Tudo começa com Homer do jeito mais Homer possível, né? Tentando fugir de algum problema. E é nesse momento que ele, em puro desespero, improvisa um traje com o que tinha ao seu redor. Uma torta, um pano, um impulso idiota e zero planejamento. E pronto, nasce o Homem-Torta. Não foi um chamado heróico, não foi destino, não foi propósito. Foi só o Homer sendo Homer. E ainda assim, ele acerta uma tortada numa situação tão absurda que por alguns momentos Springfield esqueceu que aquele cara era um completo incompetente. E enxerga nele ali uma coisa que eles não viam há muito tempo. Alguém que não tem medo dos intocáveis. Conforme o personagem ganha destaque, Homer evolui o traje, cueca por cima da calça, capa vermelha, um visual tão ridículo que ninguém jamais desconfiaria da identidade dele. E aí acontece a primeira coisa estranha. O dono da loja de quadrinhos presencia o, entre aspas, surgimento do herói. E mesmo assim, ele ainda não desconfia de que aquele cara era o Homer. E isso é importante, porque indica que a identidade do Homem-Torta não é relevante. O que importa é o efeito que ele traz. E qual é esse efeito, você me pergunta? É simples. Expor, ridicularizar, humanizar quem vive acima da lei. E é nesse ponto que Springfield começa a tremer. Diferente de todos os heróis do universo dos Simpsons que tinham realmente poderes, o Homem-Torta não tem força, não tem velocidade, não voa, não solta raio lasers pelos olhos. Mas ele tem uma coisa muito mais perigosa, tá? Porque ele tem o poder de manipular a opinião pública com uma única torta. E essa é a parte que ninguém percebe, mas que faz tudo explodir depois. A torta não dói, ela não mata, a torta simplesmente humilha. E em Springfield, humilhação é um golpe muito mais forte do que um soco de um boxeador mundial. Porque a cidade inteira funciona em cima de aparências, poder, corrupção, reputação, favores e influência. E de repente surge um cara que consegue destruir isso com tortas, simplesmente tortas. É como se Homer tivesse descoberto a kryptonita dos poderosos. Não era violência, era vergonha. E aí vem o momento chave, o ponto na narrativa onde tudo muda. O texano rico, um dos homens mais poderosos de Springfield, está assediando a menina. No meio de todo mundo, sem medo, sem vergonha, completamente seguro da própria impunidade. Ele sabe que não vai dar nada. E quem tá em volta, cara? Analisa. O chefe Wiggum, um boxeador peso pesado campeão mundial, vários adultos, dezenas de testemunhas. Mas todo mundo tá quieto. Todo mundo finge que não vê. Até que o Homem-Torta aparece, dá uma tortada e, por meio segundo, silêncio absoluto. Até que então vem o riso. O povo ri, o público perde o medo. A autoridade social do texano rico simplesmente evapora. Ele foge humilhado dali. E é nesse exato instante que o governo percebe. Se essa tortada atingiu um magnata, um dos mais poderosos da cidade, isso pode atingir os outros também. E quando o poder tem medo, o poder reage. E Springfield entra em pânico. De repente a polícia lança uma campanha de troca de tortas por armas, esquadrões antibombas explodem tortas como se fossem ameaças terroristas, o governo mobiliza recursos, leis são criadas, medidas emergenciais são tomadas. Tudo isso por causa de um Homer com uma sobremesa em suas mãos. E se isso aqui não te parece exagero, é porque não é exagero. Isso é controle de imagem, porque Springfield sabe, se o povo perder o medo das grandes figuras, eles poderão confrontá-los. E a tortada faz exatamente isso. Ele tira o intocável do pedestal. Ela transforma autoridades em piadas. Ele transforma a impunidade em vulnerabilidade. Quando Springfield decidiu declarar guerra ao Homem-Torta, tentar realmente matá-lo, por exemplo, não foi por medo da violência, não foi por segurança pública e definitivamente não foi porque as tortas são perigosas. Foi porque pela primeira vez na história recente da cidade, alguém colocou pessoas poderosas no mesmo nível de cidadãos comuns. E tem um detalhe que passa despercebido, mas é a chave dessa nossa, entre aspas, investigação, tá? O Homem-Torta, ele não luta contra o crime, ele luta contra os cretinos. E em Springfield, meu amigo, tem muitos, tá? De políticos corruptos a comerciantes safados, de milionários arrogantes a celebridades sem noção. O Homem-Torta não buscava justiça, ele buscava simplesmente a exposição. Porque, pensa comigo, bater em alguém, a polícia resolve ou ignora na maioria das vezes. Roubar já não é novidade naquela cidade, Cobra faz isso toda semana. Ameaçar alguém? Bem, também não dá nada, porque o Sr. Bunny faz isso desde 1989. Mas ser ridicularizado na frente da cidade inteira, aí, meu amigo, a coisa muda, tá? Porque a humilhação é um ataque direto ao status. E status é literalmente a única coisa que sustenta Springfield. O Homem-Torta tinha um poder que nenhum vilão da série possuía. Ele mexia no medo que mantém os poderosos intocáveis. Isso é muito mais perigoso do que qualquer bomba nuclear que o Sideshow Bob já roubou. Mas por que ninguém reagia antes?
Esse aqui é um outro ponto que começa a despertar alguma coisa diferente quando a gente revisita o episódio como um investigador, sabe? Não um espectador. Springfield só reage ao que ameaça seus interesses. Springfield basicamente tem 3 pilares: influência, aparência e corrupção passiva. Às vezes ativa também, né? A gente sabe. E nas 3, o Homem-Torta era uma ameaça direta. Então o que eles fazem? A coisa mais ridícula e mais real possível. Lançam o programa de troca de tortas por armas, como se uma torta inofensiva fosse uma ameaça terrorista. As tortas são detonadas por esquadrões antibombas, a polícia dá entrevistas sérias sobre o perigo das tortas, o governo publica decretos sobre tortas ilícitas. Lembra do Texano Rico? Ele foi o primeiro do dominó, mas depois dele vem estrela de TV que vive de forma vazia, vem dono de loja de quadrinhos que vive enganando as crianças, e esse é o detalhe: o Homem-Torta não escolhe classe social, ele só ataca quem merece, e isso num sistema corrupto é intolerável. A privatização do hospital, o ponto onde tudo degringola, é o momento mais político do episódio. O Hospital Infantil de Springfield está expulsando crianças doentes para abrir uma clínica de cirurgia estética. Isso aqui é uma coisa absurda, né? Tão absurdo que deveria gerar um caos absoluto. Mas não gera, porque todo mundo que deveria protestar tem algum lucro envolvido, ou algum acordo, ou algum medo. A cidade inteira está podre, mas calada, eles não podem fazer nada. E o Homem-Torta faz exatamente o que a população deveria fazer, ele expõe. E por isso ele se torna uma ameaça sistêmica, porque ele desestabiliza negócios, atrapalha esquemas e pior, coloca o povo para pensar. E Springfield não pode permitir isso. Ou melhor, as pessoas do poder não podem permitir que as pessoas pensem por si mesmas. E outra coisa, lembra quando o Homem-Torta é capturado por um vilão? Que já é bizarro por si só, né? Pois é, a história fica pior, porque do nada aparece uma ordem superior. Mas não é do prefeito, não é da polícia, não é da máfia. É de interesses internacionais. Ordens vindas de muito acima. Chineses e influências políticas globais. Os vilões queriam que o Homem-Torta atacasse figuras mundialmente respeitadas para criar propagandas políticas e manipular narrativas internacionais. Nessa hora, para contrariar isso, o próprio Homer faz algo surpreendente. Ele sacrifica a própria identidade para evitar ser usado como arma social das pessoas mais poderosas do planeta. Ele se revela, mas ninguém acredita, porque todo mundo vê ele somente como um idiota, sem capacidade mental para fazer isso. E aqui vem a ironia mais deliciosa desse episódio, porque o que salvou o Homer de, não morrer, né, foi ele ser o Homer. A cidade é tão acostumada a tratá-lo como idiota que ninguém cogitou que ele pudesse ser o herói que estava incomodando os poderosos. Então, depois disso, de repente, o Homem-Torta deixa de existir, o traje some e o caso se encerra. O governo, por sua vez, respirou aliviado. A polícia voltou a ignorar crimes sérios, como sempre fez. Os ricos voltaram a ser intocáveis, e Springfield volta ao seu status normal. E é aqui que a pergunta volta: por que Springfield queria matar o Homem-Torta? Juntando todas as peças, a gente tem: Springfield tolera máfia, tolera terrorismo ocidental, tolera negligência da polícia, tolera corrupção descarada, tolera até que um bebê dirija um carro e dê um tiro num cara, mas não tolera ser exposta, ser ridicularizada, não tolera que as pessoas com poder sejam colocadas no mesmo nível de cidadão comum. O Homem-Torta representava a única coisa que Springfield não poderia controlar: a opinião do povo. Ele fazia o cidadão rir do poderoso, e o dia em que o povo ri do poderoso é o dia em que o poderoso perde o poder. E Springfield vivia em uma engrenagem silenciosa: quem manda, manda, quem obedece, obedece, quem lucra, lucra e quem cala, cala. E ninguém questiona nada, porque não podem. Até que aparece alguém, sem querer, sem um plano, sem coincidência, que quebra esse equilíbrio. Isso é assustador para quem vive no caos organizado. Não porque a torta dói, mas porque ela desarma o medo. E bem, por hoje é isso. Esse aqui é um vídeo um tanto diferente do que costumamos fazer, mas eu achei um tema interessante de se abordar, então espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa um like e um comentário ali. E bem, é isso, fiquem bem, obrigado por você que ficou até aqui e te vejo em uma próxima. Valeu!